Philippus Theophrastus Aurelius Bombastus von Hohenheim, ou simplesmente Paracelso. Essa é uma das figuras mais peculiares, assim, intrigantes da Europa moderna, ali do século XVI europeu, e é uma figura que teve um impacto profundo assim, sobre diversas áreas do conhecimento, desde a medicina, a alquimia, até a magia, a filosofia natural, né, que era o estudo da natureza, do que é e como funciona a natureza. Então é uma figura que certamente merece um vídeo próprio aqui nessa série que a gente está fazendo sobre a história das relações entre a magia, a ciência e a religião nesse contexto da Europa moderna. O Paracelso ele foi um médico, né, e filho de um médico também, que provavelmente, a história dele é meio incerta, mas provavelmente ele conseguiu um diploma de medicina em 1516, mas ele teve muitos problemas para se estabelecer em alguma região específica da Europa, em alguma universidade. Ele chegou a dar aulas na Universidade da Basileia, mas tem uma história de que lá ele queimou um dos livros mais prestigiados da medicina da época, que era o Cânon de Avicena, o que gerou muitos problemas para ele. Então ele viveu basicamente se deslocando de região para região, sendo expulso assim por várias pessoas, e até o próprio impacto que ele teria ao longo das suas peregrinações assim demoraria para ser reconhecido, porque ele morreria não tão famoso. Mas depois da morte dele, uma série de paracelcistas, né, pessoas que continuariam ali sua obra, que continuariam de alguma forma ali as suas ideias, desenvolveriam as suas ideias, teriam um efeito profundo, esse sim, na própria organização curricular das universidades de medicina, nas cortes das figuras mais importantes ali, dos nobres, né, da Europa. Então o paracelcismo, mesmo apesar da rejeição que o próprio Paracelso teria bastante em vida, acabaria tendo a grande aceitação e um grande acolhimento posteriormente. Mas assim, né, o que tinha de tão diferente na obra do Paracelso, né, e por que ela foi tão relevante? A questão talvez mais basilar assim da concepção de mundo do Paracelso era que ele via a realidade, a toda a natureza, o mundo, o planeta, o cosmos, como um grande laboratório, de uma certa forma. E via Deus também, né, o criador desse cosmos, como uma espécie de grande químico. Então, na base da filosofia natural do Paracelso, na compreensão dele da realidade, está essa ideia de que as coisas são feitas e feitas meio que a partir de componentes básicos, princípios, que podem ser, assim como num laboratório acontece, podem ser separados e unificados, né? Analisados e sintetizados na linguagem química mais recente, ou nas palavras do próprio Paracelso, poderiam passar pelo processo da espagíria, que é um neologismo a partir do grego que combina as palavras para separar e unir. E isso se aplicaria basicamente a tudo mesmo, né? E teria uma relevância tanto para a cura dos corpos humanos, como para o aprimoramento dos corpos metálicos, por exemplo, na transformação de metais menos nobres em mais nobres, e até para libertar, né, liberar certas forças ocultas, potências escondidas por Deus no mundo, por meio dessa reconfiguração, essa recombinação da realidade. E quais seriam exatamente os elementos combinados e recombinados aí por Paracelso? Nesse ponto, ele já começa a se distanciar da compreensão que era mais canônica nesse período, como a gente viu no vídeo anterior, que era de que a realidade era composta por basicamente 4 elementos, né? Fogo, água, terra e ar. E o Paracelso ele não parte desses elementos, mas sim de uma nova tria-prima, como ele diz, né? De 3 princípios, que são sal, mercúrio e enxofre. Essas coisas não são, né, assim como os elementos também lá de Aristóteles, água, fogo, terra e ar, também não são exatamente as coisas que a gente pensa quando a gente ouve essas palavras, né? Não é exatamente a terra propriamente, mas sim princípios mais abstratos. No caso do Paracelso também, né? O sal, o mercúrio e o enxofre não são exatamente os sal, enxofre e mercúrio que você encontra num boticário, né? Numa lojinha, num farmacêutico, uma coisa desse tipo. São, na verdade, princípios, né? E para o Paracelso, basicamente, o sal representa a questão da coagulação, da estabilidade, da manutenção e da unificação. O mercúrio representa a fluidez, principalmente a mudança, e o enxofre representa principalmente a combustão, né, a expansão, a energia guardada ali num determinado composto ou material. Um exemplo que o próprio Paracelso dava frequentemente para ilustrar essa composição da matéria a partir de sal, mercúrio e enxofre é o de uma madeira queimando. Quando uma lenha, por exemplo, está queimando, você vê ali a chama propriamente saindo da lenha, que seria o indicativo ali, seria a visualização do enxofre. Você tem também a fumaça, que para o Paracelso seria a expressão ali do mercúrio, e tem também as cinzas, né, o pó ali que resta,
que representa, né, ou que expressa essa natureza, esse elemento, esse princípio que é o sal. Então, assim, né, ao observar a natureza funcionando, você pode perceber em diversos fenômenos que realmente as coisas se separam em aspectos diferentes e em outras situações também se unem a partir de aspectos diferentes em uma nova coisa. Por exemplo, na culinária, né? Na cozinha, isso é muito óbvio. Né? Na produção de um bolo, por exemplo, você pega várias coisas que estão separadas, diferentes, une e você obtém ali uma nova realidade que não é a mera combinação dos elementos, mas que tem propriedades diferentes que aparentemente não estavam em nenhum deles, né? A própria fermentação que vai acontecer no bolo a partir de combinação de diferentes elementos é algo que não se observa em nenhum dos elementos separados, né? Então não é simplesmente um Lego em que as peças se encaixam e se desencaixam, mas é uma espécie de Lego mágico, um Lego alquímico. Quando você encaixa uma peça ou desencaixa da forma correta, aquilo libera uma força que estava presente e oculta ali, né? Inclusive, há um aspecto teológico, uma elaboração teológica do Paracelso sobre isso, que é que o trabalho daquele que faz a espagíria, né, a separação e recombinação da realidade, é semelhante até ao trabalho de Cristo, o trabalho do Salvador, do Redentor da natureza, que da mesma forma como Cristo redime uma natureza caída, o químico transforma a natureza caída em algo superior, ele eleva, né? Torna mais sublime, para fazer uma referência ao vocabulário alquímico, algo que estava ali basilar, né, com seu potencial não expresso. Mas assim, beleza, né? Essa é a filosofia natural assim bem básica do Paracelso sobre como funciona a natureza, né? Essa questão de separar e unir. Mas o que isso tem a ver com a medicina, né? Como é que Paracelso se tornou uma figura tão central na história da medicina? Uma das partes da resposta a essa pergunta tem a ver com a aplicação que o Paracelso faz dessa compreensão dele da espagíria, né? Dessa separação e recombinação que acontece na natureza e que pode ser potencializada e guiada pelo filósofo natural, ou pelo alquimista, ou pelo médico, ao cuidado do corpo humano e a compreensão de como o corpo humano funciona. Então a gente viu no vídeo anterior sobre os 4 humores e a medicina hipocrática, que na medicina de Hipócrates, o conceito de doença tem a ver com o desequilíbrio dos humores, né? Se os humores estão em proporções que não são as ideais para um determinado indivíduo, aquilo provoca o estado ali de adoecimento. Mas para o Paracelso, a ideia de doença é bem diferente, porque para ele, na verdade, a doença acontece quando o corpo humano ou alguma parte do corpo humano faz esse processo de espagíria, né, de separação e recombinação, de uma forma mal feita. A ideia, mais ou menos aqui, é de que o próprio corpo humano, de certa forma, é um alquimista ou um químico que está o tempo inteiro quebrando os seus próprios elementos e recompondo esses elementos para os seus processos ali biológicos comuns, né? O que não deixa de ser, em alguma medida, verdade, pensando na ideia de metabolismo, anabolismo, catabolismo, essas coisas. Então, para o Paracelso, isso é muito importante, a doença é fundamentalmente local. Então, quando algo dá errado no corpo humano, é preciso identificar o local onde o processo alquímico, digamos assim, ou químico, deu errado, e um alquimista ou um médico exterior, um médico externo, vai ajudar esse próprio médico interno que existe no ser humano a refazer aquele processo de forma mais adequada, fornecendo, por exemplo, os elementos que faltaram ou que poderiam ajudar nesse processo espagírico, ou então tentando remover algum elemento ali que ficou excedente, né, como uma toxina, um veneno. Ou seja, né, o papel do médico para o Paracelso é basicamente ser um assistente dos médicos interiores que existem no corpo humano, né? Ou do médico interior que o próprio corpo humano é. E como, segundo Paracelso, o corpo humano funciona nesse esquema assim, químico de montagem e remontagem de material, o médico tem que fundamentalmente conhecer também os processos químicos, né? Quais as condições ideais para fazer tais efeitos acontecerem por recombinação e separação de matéria. E esse ponto é muito importante porque isso unifica muito a figura do médico com a do farmacêutico, né, ou do boticário, que eram figuras muito distintas no período em que o Paracelso vivia, né? Geralmente o médico não tinha tanto conhecimento relacionado à farmácia e o farmacêutico não tinha tanto conhecimento médico, eram áreas mais distintas, né, que colaboravam, claro,
mas cada um fazendo ali o seu, e para o Paracelso essas duas coisas tinham que se unificar. Um único indivíduo tinha que incorporar esses dois tipos de conhecimento. E não só esses dois tipos de conhecimento, vale dizer, né? Eu falei também lá no outro vídeo que além do médico e do boticário, tinham outras figuras relacionadas a essas questões de cuidado com o corpo humano, que era, por exemplo, o cirurgião barbeiro, que era quem fazia as cirurgias, né? O médico geralmente não tocava no paciente, era mais teórico, instruía, mas quem fazia cirurgias mesmo era outro tipo de figura, o cirurgião barbeiro. E tinha também a magia popular, né, das pessoas ali que aplicavam técnicas tradicionais ali para curar o corpo. O Paracelso ele vai pegar também esses dois campos, essas duas esferas, digamos assim, de saber que não estavam muito conectadas e vai trazer também, vai sintetizar, digamos assim, na figura do médico. Então, no caso do cirurgião barbeiro, por exemplo, como para o Paracelso a doença é fundamentalmente local, o médico vai ter que intervir localmente ali na doença na sua prática corriqueira, né? Ele não pode depender de outra pessoa para isso. Nesse sentido, o Paracelso vai ser uma figura assim muito mãos na massa mesmo, quebrando essa divisão que existia, muito forte ainda no tempo dele, entre um trabalho mais teórico, intelectual, contemplativo, ligado ao médico, e um trabalho mais manual, mais serviçal, mais baixo, que era do cirurgião barbeiro. Para o Paracelso era totalmente furada, né? Essas duas coisas deveriam estar integradas. E no caso da magia popular também, né, e da magia em geral, a gente já viu em outros vídeos aqui dessa série que, por exemplo, a astrologia era algo que participava de uma forma importante disso, de que existia algum tipo de conexão, né? Microcosmo, macrocosmo, acho que eu falei isso no vídeo anterior, e para o Paracelso isso era muito importante também de ser incorporado na prática médica, né? Ele tinha até uma ideia que era muito importante para ele, mas muito estranha para nós hoje, né? Que era a ideia de assinaturas, que é que essas relações entre microcosmo e macrocosmo, elas têm pistas de como funcionam impressas na natureza. É como se Deus, né, para o Paracelso, misericordiosamente tivesse deixado pistas de como descobrir essas relações exatas microcosmo-macrocosmo. Qual que é, por exemplo, uma constelação que tem a ver com uma parte do corpo, ou qual que é um elemento na natureza, uma planta que pode ser benéfica para o coração ou para o cérebro. Para dar o exemplo do cérebro mesmo, que é um exemplo famoso, o Paracelso vai identificar na noz um formato, uma aparência muito semelhante ao cérebro, que para ele seria uma assinatura, uma pista deixada por Deus de que aquela coisa, né, aquele alimento, teria alguma coisa a ver com o cérebro. Então poderia ser útil, por exemplo, para o cérebro. E aí você tem que testar como tornar aquilo útil para o cérebro, como liberar a energia exata, né? Qual o processo químico ou alquímico fazer com aquilo e como aplicar aquilo ao corpo humano para a vantagem da saúde humana. E aí a gente encontra mais um elemento importante na biografia do Paracelso, revolucionária em certa medida ali para o seu tempo, que é o fato de que o Paracelso vai ser muito fortemente partidário de uma medicina e de uma química bastante experimental. Os textos canônicos, os livros, não eram absolutamente suficientes, de forma alguma suficientes, para a formação de um médico para o Paracelso. Inclusive, daí há a questão lá dele ter queimado o cânon de Avicena na Universidade de Basileia. Para ele, pelo contrário, a natureza era o livro que deveria ser lido pelo médico, né? E o médico deveria passear pelas páginas desse grande livro, viajar como o Paracelso viajou para vários lugares, testar, encontrar coisas diferentes, testar processos diferentes, aplicar esses processos nas pessoas, né, o que pode ser um pouco perigoso, mas assim, não tem muita saída, para descobrir efetivamente, na prática, o que funciona e o que não funciona. Então, enfim, né, eu acho que aí já tem elementos suficientes para ver como que o Paracelso, por mais que seja uma figura bastante idiosincrática, assim, bastante estranha muitas vezes em muitas das suas ideias, teve contribuições para a história da medicina e para a história da filosofia natural, né, para a história das ciências, que são para nós ainda familiares, né? O incentivo ao experimentalismo, essa união entre o saber médico, cirúrgico e farmacológico, por exemplo, a ideia do localismo na medicina, né, de que as doenças elas são provocadas por fenômenos locais em vez desse desequilíbrio geral de humores, e também a questão da especificidade da doença, né, de que cada doença acontece por um processo específico que não deu certo e, portanto, necessita de um remédio que não seja um remédio genérico, do tipo assim, fazer sangrias. Não, é um processo específico que deu errado, então é preciso entender esse processo e resolver esse processo específico, né? Então, cada
cada doença vai ter o seu próprio remédio, o seu próprio tratamento, e esses tratamentos muito genéricos, como eu disse, como por exemplo a sangria, vão ser evitados na medicina paracelcista, né? Mas enfim, né, como eu disse lá no início do vídeo, o próprio Paracelso em vida não veria essas suas contribuições sendo realmente difundidas, aceitas, aplicadas tanto quanto seriam depois. Isso aconteceria mais nas gerações posteriores ali, principalmente quando reis, duques, né, nobres em geral, fossem curados por médicos seguidores de Paracelso e passassem ali, a partir desse momento, a prestigiarem essa medicina diferente, essa medicina paracelcista, e eventualmente até incorporar esses saberes, como eu disse, nas universidades, né, principalmente no currículo de medicina. Mas é isso, né? Basicamente esse é Paracelso e o paracelcismo, e no próximo vídeo dessa série a gente vai continuar falando sobre o experimentalismo, nesses contextos meio estranhos, e como que a própria revolução científica vai abrigar muitas dessas discussões que relacionam ali de forma realmente surpreendente para nós questões relacionadas à magia, bruxaria, ciência e religião. Então, se você se interessa por esse tema e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí para não perder os próximos vídeos e nos vemos no próximo. Valeu!